Bem-vindo ao Dalma na Terra. Eu sou a Joana de Alma Roque, mentora de desenvolvimento pessoal, e venho convidar-te a conhecer os seres extraordinários que nos inspiram a viver em consciência, verdade e sustentabilidade. Com a Alma na Terra, os nossos convidados colocam o coração ao serviço do planeta e da humanidade. Vem connosco em partilha e comunhão com todos os seres. Bem-vindos ao Dalma na Terra, hoje com a Diana Machado, hipnoterapeuta. Bem-vinda, Diana. Grata. Grata a ti por aceitar estares aqui. Grata. E que nós já estivemos a gravar este episódio e houve um bocadinho de percalço. Isto é muito giro, eu tenho que contar isto porque é preciso também sabermos que nós nos podcasts temos assim os desafios e tu já estavas combinada para a primeira temporada, mas finalmente hoje conseguimos ter-te aqui e também num cenário muito mágico. E estamos perto do sítio onde tu vives também, portanto é quase como a terra acolhe-te no local onde tu também vens. Olha, meu amor, e aqui no Terra Raiz, nós falámos de raízes, tu és hipnoterapeuta e para quem não te conhece, conta lá um bocadinho o que é que tu fazes. Certo. Olha, acho interessante até começar por como é que cheguei até aqui, não é? Porque a minha formação base, na verdade, foi em psicologia, já há quase 10 anos atrás, se for olhar para isso, já passaram quase 10 anos. E eu, na altura, até fui por um caminho muito convencional, sabes? Assim, recursos humanos, o que havia saída, portanto, o hoje ser hipnoterapeuta foi meio que um reencontro a um caminho que se iniciou com a psicologia, depois foi-se perdendo, mas sem dúvida que hoje o que eu faço, assim, de forma muito prática, é transformar mulheres que são inseguras, que têm medos, que nem sequer percebem o porquê de terem esses medos. Há até pessoas que têm fobias que para elas não fazem sentido, que acham que nunca tiveram um momento, mas acham que nunca tiveram aquele momento para que justificasse a fobia, e eu transformo essas mulheres em mulheres mais confiantes, mais leves, mais conhecedoras da sua própria história, porque às vezes temos muita falta de autoconhecimento, não é? Quando vamos se tu escreveres sobre a tua própria história, tu vais perceber que há ali imensos buracos, não é? Há ali várias áreas cinzentas. Às vezes tu nem conheces a tua história familiar. Quando se pergunta, e os avós, sabes? E os bisavós, sabes? E a pessoa não sabe a sua história, não é? E nós somos feitos de tudo isso. História, memórias, vidas passadas. É. E por falar em vidas passadas, porque tu tens uma grande familiaridade, muito do teu trabalho está focado exatamente com a abordagem de autoconhecimento, a percepção de quem somos através das vidas passadas, verdade? Sim, e isso começou até meio como um tropeção. Já o Dr. Brian Weiss também tropeçou em vidas passadas, enquanto psiquiatra guiava as pessoas para a sua infância, portanto ele enviesava e dizia para a pessoa ir à infância, à origem da sua questão atual, e houve uma vez em que ele se esqueceu de dizer vai até à infância. E ela foi uma vida passada, sem querer. 4.000 anos atrás. Eu também li esse livro e foi assim uma das primeiras que ele ficou, olha para onde é que ela foi, não é? Ele tropeçou naquilo, sim. E eu também acabei por tropeçar em vidas passadas quando o meu filho nasceu. Portanto, eu fiquei desempregada na altura da pandemia, engravidei logo no mês a seguir, portanto saí dos recursos humanos, engravidei, foi assim um ano assim de grandes mudanças. E quando o meu filho nasceu, eu passei uma gravidez toda muito tranquila, eu sabia que ele ia nascer, eu sabia que era menino, portanto não havia medos relativamente a isso, eu sabia que o ia conhecer, mas quando ele nasceu, eu comecei a ter um medo muito intenso de que ele ia morrer. E esse medo meio que era uma certeza, sabes? E eu chorava e dizia ao meu companheiro, é hoje que ele morre. E eu passei, claro que ali nos primeiros tempos, pensei, ok, há os baby blues, não é? A pessoa está ali numa grande reestruturação, enfim, emocional, hormonal, tudo, mas isso continuava, portanto os meses iam passando e eu continuava, às vezes até meio que visualizava o funeral, sabes? Portanto já assim num nível bem estranho, não é? Sim. Até que compreendi, portanto depois comecei a fazer formação assim nesta área de vidas passadas, não me perguntes como, esbarrei com isso. Sim, veio até ter contigo milagrosamente, não é? Sim, aquelas coisas. Gostei nisso. E quando fiz o meu primeiro acesso em contexto de formação, vi-me exatamente a perder um filho há muito tempo atrás. E aquilo fez ali um clique de tal forma, sabes? Eu integrei aquela informação como, espera lá, isto não é uma certeza daqui. Isto é uma certeza que eu já passei por isto e por isso é que até
sabes? Reconheço no corpo essa dor, embora eu nunca tenha perdido um filho nesta vida. Então, esse clique foi de tal maneira que eu deixei de pensar sobre isso. Uau. E quando eu me apercebi, passado um mês ou um mês e pouco, quando pensei, caramba, se eu nunca mais pensei, nunca mais chorei sobre isto, nunca mais visualizei estes cenários, tenho que falar sobre isto às pessoas, sabes? Senti essa necessidade de, porquê que não se fala mais sobre a reencarnação? Porquê que não se fala mais sobre vidas passadas? Em psicologia, não se fala sobre estas questões de que a pessoa pode ter memórias de outras vivências. Sim, é incrível. Eu, como tu sabes também, eu trabalho com outro tipo de ferramentas que nós também abordamos, como a leitura da alma, que abordamos também essa informação, e o que eu noto, não sei, e provavelmente para perguntar-te se também sentes isso, é que toda essa experiência traz uma profunda paz às pessoas quando elas entendem, não é? Que é como se no inconsciente fica latente aquela informação, e quando a pessoa percebe, vem daqui, agora eu posso largar. É isso que tu sentes que as pessoas Sim, vivem? e há também essa questão do autoconhecimento, nós conhecermos a nossa história. Sabes que há muitas pessoas, quando chegam até mim, acham que são meio, enfim, meio malucas, não é? Olha, eu tenho este medo, tenho esta fobia, mas isto não há razão nenhuma para isto. Mas há uma razão, sabes? Então é como se nós tirássemos essa frustração, essa sensação de eu tenho isto, mas não faz sentido nenhum. Tanto que depois de eu ter essa primeira memória com o meu filho, sobre o meu filho, aliás, eu pensei, espera lá, eu vou aproveitar e vou investigar as minhas questões sociais, porque eu passei por um pico de ansiedade social na altura, que isto aqui que nós estamos a fazer seria impensável. Eu não saía de casa, eu, na altura do meu mestrado... Quem diria? Eu, na altura do meu mestrado, cheguei a um ponto tão depressivo e de ansiedade social que não saía de casa. E eu escavei pedra, sabes, com o meu psicoterapeuta. Escavei pedra, não, parti pedra, não é? Sim. Essa é a expressão. Sim, mas não podia ser Parti pedra. escavar, não é? Parti pedra. E parece que havia sempre ali uma sensação de, pá, mas não é isto, sabe? A gente falava sobre a infância, sobre as questões atuais, mas era como se faltasse ali, a sensação era que faltava uma peça que encaixasse no resto. E quando eu fui investigar as questões sociais, vou, coincidentemente, até à mesma época onde perdi o meu filho. E aí foi Eu tenho uma pergunta para te grande fazer. também. Porquê é que tu achas que essa vida em específico, ou se calhar colocando a questão de outra forma, são várias vidas que nos podem traumatizar ou condicionar, ou tu achas que às vezes há uma mais que outras que nesta vida nos está a fazer olhar para ela, e porquê? Olha, eu acho que há vidas que nos impactam muito mais do que outras, sobretudo quando nós ficamos mesmo com o trauma no sentido da palavra. Há um psiquiatra, que é o Dr. Bessel, que escreve que o trauma, ele fica no nosso corpo, não é? Quando tu não consegues fugir ou lutar numa determinada situação. Imagina se uma criança é vítima de algum abuso, ela não consegue fugir, ela não tem como lutar, e sobretudo quando é por familiares, que estatisticamente sabemos que a maioria é por pessoas conhecidas, não é? A criança nem tem como, não é? Ela não vai sair de casa, ela não tem como fazer isso. Então o trauma fica instalado quando o sistema nervoso te diz, há aqui um alerta muito grande, isto é um perigo muito grande, mas tu não tens como reagir. É como, é como se o teu sistema nervoso ficasse depois meio que em modo riscado de, olha, mas não é? Sim. Tu não reagiste, então quase que fica desregulado, já não sabe o que é um perigo ou não. Então as nossas vidas passadas podem nos impactar dessa forma. O trauma instala-se, nós não trabalhamos essa questão, se calhar passamos uma vida toda completamente alheios de que temos ali aquela questão por olhar. Então, quando reencarnamos, a gente olha, não é, para a nossa família e tal, olha, é mesmo com estas pessoas, porque elas vão tocar naquilo que eu preciso de vir trabalhar, São não é? as pessoas Então, certas para poder sim, olhar para este trauma e sim. resolver. E aqui é a parte em que a malta vai revirar os olhos, não é? Que às vezes tem clientes que se põem assim, pensar como é que eu escolhi os meus pais, não é? Porque é duro olhar para isso dessa forma. Mas isso também é outro passo interessante, que é aquela sensação de responsabilidade, sabes? Tu passas de uma sensação de vítima, de as coisas Sim. acontecem-me, para uma sensação de, ok, espera, eu reencarnei, escolhi os meus pais, escolhi os temas que vim trabalhar, sabes? Tu meio que começas a agarrar Sim. nas coisas. E é muito interessante
e isto acontece muito, e falávamos há pouco do trabalho do feminino, as duas, antes de estarmos aqui a gravar, sobre o trabalho do feminino e sobre este impacto que tem na nossa memória e no nosso corpo. E há muitas também memórias coletivas de trauma que a própria família traz e que a família, aqueles pais e as minhas memórias de outras vidas já estão a possibilitar uma reunião de pessoas que sem querer conscientemente, mas escolhidos espiritualmente, já estão juntas para trabalhar em equipa para resolver um tema, não é? Sim, Essa é a beleza, é como se houvesse uma rede. Sim, é uma teia. É, essa teia. Está tudo interligado, porque às vezes até me questionam, então mas se eu trago questões da minha transgeracionalidade, não é? Como é que isso se liga com questões de vidas passadas? Porque nós escolhemos a nossa transgeracionalidade, nós escolhemos a nossa família, então isso vai estar tudo ligado. Não é? E tu fazes este trabalho em contexto de consulta e, portanto, as pessoas às vezes não abordam-te e não sabem a origem de nada, simplesmente vêm dizer tenho este sintoma. Sim. E desde o sintoma faz-se o trabalho de hipnoterapia, não é? De regressão, que vai muitas vezes às vidas passadas. E pode ser vida passada, como pode também ser nesta vida. Sim, certo. Posso dar aqui até 2 exemplos. Nós, efetivamente, quando vamos à procura da origem, nós nem sempre precisamos de ir a vidas passadas. Eu tenho muitas pessoas que vão à infância, porque aqui, claro que pode haver questões de vidas passadas, não é? E a infância repete uma determinada situação para se trabalhar, mas a memória mais impactante para ela foi aqui, nesta infância. Então, nós vamos lá. Mas posso dar 2 exemplos. Tive uma cliente que veio ter comigo com fobia de água. Portanto, tudo o que fosse a água a chegar aqui à zona do peito ou mais do que isso, ela entrava em pânico mesmo. Então, não conseguia estar confortável no mar e gostava muito de ir à praia. Natação e afins fora de questão. Piscinas também sempre muito, não é? Portanto, sempre como se estivesse ali numa hipervigilância de que a qualquer momento a água pode lhe fazer algo. E quando nós fomos à origem, portanto, o que eu faço é, tu estás num estado de foco, que é a hipnose, não é? Um estado de foco, um estado de relaxamento. As pessoas acham que é assim muito xalala, mas nós estamos em estado hipnótico uma com a outra. Claro. Quando nos disserem que acabou, a gente meio que regressa aqui sabes? Nós estamos aqui numa vibração hipnótica. Quando estamos a ver uma série e às vezes até alguém nos chama, sabes? E parece que até está longe, porque nós estamos focados, nós estamos em estados hipnóticos durante o nosso dia. As pessoas às vezes acham que estar num estado hipnótico é não ter consciência de nada, é assim uma coisa... Sim, tipo filme, que é não sei o que é que faço, não é? Não sei... E não, às vezes não é isso, é simplesmente... Todo, sim, a pessoa tem muita consciência do que está a acontecer e quando estamos nesses processos a pessoa comunica comigo para eu saber onde é que ela chegou, o que é que ela está a sentir, o que é que ela está a ver, como é que eu depois a posso encaminhar, porque obviamente cada pessoa depois tem memórias únicas e eu vou guiando. Mas essa cliente em particular, quando agarramos nessas sensações, porque o que eu faço é, eu preciso que o teu corpo se recorde como é que são essas sensações do pânico da água, para lhe perguntar, ok, então e qual é que foi a primeira vez em que sentiste isto? Sabes? A pessoa vai essa primeira vez e no caso dela, ela viu-se realmente a morrer afogada numa vivência anterior e para mim o mais espetacular disso não é só o facto dela ter visto essas memórias de outra vida, sabes? É o facto dela depois me ter dito que já está a ter aulas de natação. É o facto dela me ter dito que foi para a piscina e estava com a água por aqui e a amiga meio que, sabes, estás bem? Porque está muito habituada àquela entra em pânico e ela, não, estou bem, estou aqui, estou bem. Sabes? E as pessoas até ficarem, uau. Portanto, é a pessoa conseguir integrar aquela informação de forma a, ok, quase como se fizesse as pazes com o mar, sabes? As pazes com a água, não é? Que na verdade aqui não é um perigo a esse ponto, mas a mente percepcionava porque, não é? Olha, a gente já morreu aqui, sabes? É quase como se lhe estivesse a dizer isso, olha, cuidado que a gente já morreu aqui. Claro, que bonito. E porquê que tu achas que este acesso, não sei se, agora isto é uma pergunta pessoal, mas porquê que este acesso na tua vida veio com a gravidez? É uma ótima pergunta, sabes? É uma ótima pergunta. Eu acho mesmo que, olhando para trás, eu meio que me perdi ali um bocadinho, sabes? Eu entrei em psicologia, portanto queria muito trabalhar até com crianças, com questões de trauma, curiosamente, com questões de abuso, etc.
depois meio que me perdi. Ai, mas os recursos humanos dá mais trabalho, sabes? A gente, meio que a nossa mente formata ali para, ok, Sim, estudar, numa trabalho. sociedade mental, vamos lá Sim. fazer o que é suposto. Sim, e quando eu fui, em vez de estudar psicologia clínica, fui para Lisboa, ainda por cima. Estava em Évora, sabes, numa aldeola, ia ao café de pantufas, depois fui para Lisboa. Oh, que E saudades da Saldiola. Eu estou em Coimbra, não é tanto, Oh, mas sim. também era bem diferente. As pessoas são próximas, não é? É. Também vim para Lisboa acabar por vir trabalhar, aconteceu-me exatamente Pronto, a mesma olha, coisa. e eu, É um choque. foi um choque para mim naquela altura, eu comecei a ter muitos sintomas de ansiedade, sabes? Muitos sintomas depressivos. Depois tinha episódios de gastroenterite, não é? Porque o nosso intestino começa logo aqui em alerta também. E claro que na altura, para mim aquilo era sem sentido nenhum. Ai, mas eu tenho casa, estou a estudar, eu não tenho razão nenhuma para estar assim, quase que me culpabilizava, sabes? Sim. Agora, olhando para trás, é como se fosse, oh Diana, que caminho era esse, mulher? Tu estavas a fazer o quê, sabes? E depois quando ia a entrevistas para trabalhar em sítios muito pomposos e que me diziam que eu tinha que ir com uma determinada roupa, havia uma parte de mim que dizia, pá Diana, sai daqui, mulher, que é isto, sabes? Não és tu, não é para Não ti. és tu. Mas havia a outra de, não, que isto é trabalho, tens que construir uma carreira, sabes? Sai. Aqui, pronto. Pronto. Então, a minha gravidez possivelmente foi esse... E sabes que é engraçado? Porque eu não queria ser mãe. Eu sempre disse aos meus pais, durante muitos anos, atenção, não é uma coisa, eu sempre... Ai não, se eu tiver, de certeza que adoto. O parto, dar mama, que horror, sabes? Aquela ideia, pronto, nem pensar. Entretanto, não só tive um parto maravilhoso, na verdade, cortei o cordão umbilical, não sei, olha, foi assim uma Que coisa lindo. mesmo incrível, como dei mama durante 3 anos. Portanto, sabes, enfim, totalmente, Oposto. sim. E foi um acordo espiritual? Achas que. Era aí que eu queria chegar. Olha, eu estava a dissimular, porque tu há bocado disseste uma coisa que me ficou aqui atrás da orelha, que é, Sim. eu sabia que era menino, eu Sim. sabia que ia nascer e que estava Sim. tudo bem, eu não tive medo da peta. E então a minha pergunta é, tu sabias que ele ia chegar? Sim, sabes que era isso que eu te ia dizer eu não queria ser mãe, não é? E depois isso reverteu tudo, mas eu comecei ali numa determinada idade, não sei se foi aos 26 mais ou menos, caiu uma coisa em mim, pá, juro, a sério, que eu tinha que ser mãe. E do nada eu tinha que ser mãe. Quando andei muitos anos na adolescência e tudo, e muitos anos a dizer que não ia. Quanto muito adotava um dia para ter uma criança, tudo bem. E de repente, não, eu tenho que ser mãe. Fui a uma consulta, pré-conceição, comecei a tentar engravidar, eu tenho que ser mãe. Pronto, eu tinha aquilo na cabeça de uma forma que se tu me perguntares, então, mas isso foi construído? Não foi. Foi uma coisa assim, como se o meu Veio a filho surgir. lá de cima me dissesse, olha, chegou a altura, prepara aí as coisas, não sei, faz lá o que precisas de fazer, que chegou a altura que eu preciso de ir. 9 meses depois, cá estava ele. Que lindo. E eu até em casa, já sem trabalho, sem nada, sabe? Ou seja, tudo se proporcionou exatamente Para tu estás para eu numa estar aqui. presença, não é? Também. Sim. Porque, não é? Porque Sim, libertou sim, todo sim, esse stress sim. que o trabalho causava, os problemas Uhum. de intestino, o stress, as exigências, não é? De repente, assim, retiramos-te isto, focas aqui, Uhum. tens recebes este ser, que por sua vez te vai trabalhar e alinhar com o teu propósito. Vai abrir aqui uma data de portas, não é? Muitas vezes a maternidade também é isso. Sim. Muitas Sim. vezes a maternidade é um processo espiritual, não é? Uhum. Que as pessoas não se apercebem disso, mas é um despertar. A maternidade muitas vezes traz uma oportunidade, eu não sei como é que tu vês, mas eu sinto que é como se esse canal de luz que se abre para receber um ser, não é? Que vai vir para a nossa barriga, que vai encarnar naquelas células que nós estamos a formar no útero, é uma oportunidade para nós recebermos um apoio extra energético para nos alinharmos ou realinharmos com aquele que é o nosso propósito. E a história que tu quando tu contaste há pouco ficou aquela sensação de este acordo com o teu filhote que curou a vida passada, que te realinhou com a tua missão de vida e como tudo teve tão certo para chegar aqui. Mesmo ali nos timings, e é interessante porque é isso, eu sabia que ele era menino, o meu pai na altura até me disse, já estás a pôr cores no quarto e fazer coisas, mas tu ainda não tens a confirmação, e o pai é menino. Pá, deixa irmos com a confirmação, é menino, sabes? E depois
as médicas diziam que ele devia nascer no final de dezembro. Eu, não, ele no Natal já cá está. Mas isto deve ser, não, no Natal já cá está. Bem dito, bem feito, nasceu a dia 17 de dezembro, sabes? Ou seja, havia muito... E quando o meu companheiro me disse, olha, ainda não partilhamos, porque é a primeira ecografia, eu fiquei tão zangada, sabes? Pensei, mas não partilhamos porquê? Não vai acontecer nada, ele vem. Ai, que lindo! Mas como assim não se pode partilhar já, entendes? E houve uma situação também muito curiosa, acho que nunca falei disto nas redes, claro, mas nós tínhamos uma alta probabilidade de ele nascer com trissomia 21. E eu, como tu deves imaginar, com antecedentes de ansiedade e depressão, tinha tudo para correr mal e para andar ansiosa, não é? Eu tive 15 dias à espera do resultado. Olha, não se passava nada, sabes? Tu sabias que não tinha nada? Eu só olhei para o meu companheiro quando nós fomos fazer esses exames e eu perguntei, se tiver trissomia 21, como é? Acolhemos, sim? E ele, sim, claro. Vocês acordaram Pronto, também que iam acabou. acolher? E é isso. Eu olhei para ele, disse que sim. Toda. Ele olhou para mim, disse que sim. Nunca mais falámos sobre isso. O teste veio negativo, está feito. Que bonito, olha. Diana, estou toda arrepiada, até me sinto emocionada. É muito bonito também este processo de sentir que, independentemente de como ele vier, é nosso. Que é para vir, sim, sim, sem dúvida. E já agora, aproveitando, porque eu acho que, não é, que isto é uma questão que muitos casais têm, não é? Muitas mulheres têm, que é... E porque hoje em dia, cada vez mais, os médicos fazem análises muito pormenorizadas e tentam prever qualquer questão que possa surgir. Porquê, se tiver esta questão, esta diferença, nós acolhemos à mesma? O que é que tu sentiste? Que tu possas partilhar também com... De nós acolhermos, olha, eu sinto sem dúvida que quando uma criança vem já com algumas alterações genéticas, não é? Ela traz desafios acrescidos, não é? Porque é mesmo assim, não só para ela, mas como para toda a dinâmica, não é? E há de haver uma razão para cada dinâmica familiar lidar com isso. Portanto, depois cada família terá os seus antecedentes, terá a sua história, mas sem dúvida que traz esse desafio acrescido. Claro que nós temos livre-arbítrio, não é? De, enfim, aceitar essa realidade, se soubermos a tempo, estas questões todas. Pronto, isso eu acredito sempre que nós temos que olhar para o nosso livre-arbítrio como tendo, entendes? Há até esta questão do aborto, não interessa se eu sou a favor ou contra, interessa eu olhar para o livre-arbítrio do ser humano cá, não é? Porque ele vai ter que tomar as suas decisões, errar, acertar, o que for. Mas sem dúvida que essas crianças trazem também a sua história e este desafio é acrescido por algum motivo que há de estar no passado destas pessoas, porque depois não é só para ela, toda a dinâmica familiar, não é? Tem estes desafios acrescidos nessa dinâmica. E agora pergunta mais difícil, imagina que se escolhe não ter, que impacto é que isso pode ter numa vida futura? Olha, também já deves ter vidas passadas que escolheram não ter. Sim. Olha, isso também está em aberto, não é? No sentido em que lá está, como te estava a dizer, há livre-arbítrio. Portanto, eu não sou nem a favor nem contra, cada pessoa tem que ter o seu livre-arbítrio e tem que o fazer valer. Mas claro que isto pode ter implicações mais para a frente, não só numa vida futura, mas às vezes cá mesmo, não é? Mesmo questões do útero, por exemplo, não é? Mesmo questões depois que possam surgir com o impacto desta tomada de decisão. E mesmo até perdas estacionais que sejam espontâneas, não é? Se elas não forem olhadas com amor, com libertação, com o luto, elas podem gerar depois um impacto até mesmo a nível da saúde feminina, não é? E mesmo quando há um aborto do livre-arbítrio da mulher, isso pode gerar isso, não é? Porque a mulher pode depois vir a acumular uma certa culpa, uma certa angústia, um certo e se... E pode trazer isso para a vida atual de uma vida passada, não é? Sim, e às vezes... sim. E mesmo até a rejeição da maternidade ou um medo também pode vir muito dessas memórias, porque tu falaste também desta tua memória que é, eu perdi numa vida passada um filho, não é? E agora aqui eu tive esse... Não lidei. Não é? E trouxe, sim. Não lidei, trouxe. Mas, por exemplo, uma mulher que inclusive possa ter tido uma perda gestacional noutra vida, pode, neste momento,
nesta vida atual, trazer medos de engravidar, medos da perda Certo. e até rejeição da própria maternidade, não achas? Ou seja, já sofri ali, é melhor não vir. Eu tenho até uma cliente que já veio até mim há algum tempo e ela chegou até mim porque estava há 10 anos a tentar engravidar. E nenhum deles tinha diagnósticos médicos, ou seja, não havia diagnósticos de infertilidade, não havia diagnósticos, portanto, era como se não se percebesse mesmo o porquê de tanto tempo a tentar gerar uma vida. E quando fomos à origem disso, ela viu-se numa vida passada, já com filhos, grávida, e suicidou-se. Então ela trouxe, sabes? Portanto, ela ficou mesmo com essa paz e eles os dois, pouco tempo depois da nossa sessão, receberam diagnósticos de infertilidade, como se fosse para fechar esta confirmação de que nesta vida não vão ser pais, não é? Portanto, e ela fez as pazes com isso. Não num sentido de culpa, não é? Eu fiz aquilo na vida passada e agora estou a sofrer com isso, mas num sentido de, ok, esta vida é para eu focar noutras questões, no meu desenvolvimento, depois quem sabe, agora que trabalhamos isto, não é? Numa vida futura, possa ser mãe. Que bonito. O desfecho não era o que queriam, mas sim aquilo que era o propósito nesta vida. Às vezes, porque, não é? Às vezes as pessoas também estão em luta contra aquilo que é um projeto já escolhido para esta vida atual. Eu também tive uma vez um caso aqui trabalhado com constelações, que também foi muito interessante, que foi exatamente uma mulher que cada vez que engravidava abortava e que finalmente, depois de muitos tratamentos, teve uma filha e essa filha teve uma leucemia e morreu em bebé. E acabou por a única criança que conseguiu parir acabar por morrer também. E depois, ao fim de todo este processo, e já estamos a falar de 6 ou 7 gravidezes, fez um trabalho também com constelações, etc. E compreendeu que o caminho não era esse e acabou por adotar. Ter uma criança saudável, adotada. E eu achei aquilo tão comovente. E quando nós fomos constar tudo isto, não é? Porque depois há toda a família da criança adotada, há as almas, não é? Destas perdas gestacionais e que acabámos por também ter que vão fazer parte da família e para não gerar esse tal trauma para vidas passadas, pôr cada bebé, cada criança no seu lugar, as famílias da criança adotada com agora a nova família. Portanto, toda esta união, não é? Esse trabalho que foi constelar todas estas pessoas que agora são parte de uma grande família, foi muito bonito, porque a origem tinha exatamente a ver com uma vida passada em que ela era uma mulher que tinha feito muitos abortos. E então acho isto tão interessante, não é? Que tu estás a dizer isso e como agora com a constelação e tudo, como se realmente essa teia que falamos, essa informação fica toda presente e como foi uma bonita oportunidade de ficar em paz, ficar em tema, não é? E eu até pensei muito, aquelas almas, não é? Agora aqui para ter outra questão, estou agora a complicar, mas também porque posso falar disto contigo, aquelas almas que ela acaba por receber e que não consegue, que continuem vivas e que fazem parte da família, mesmo aquelas almas às vezes tinham acordos de outras vidas com esta pessoa, também acontece isso. Sim, nós andamos às vezes todos entrelaçados uns com os outros. Aliás, o Dr. Ian Stevenson, que eu amo de paixão, investigou 2.600 casos de crianças com memórias de vidas passadas e muitas delas reencarnaram na mesma família, sabes? A gente às vezes anda aqui meio que a roda de hamster e elas têm... Ele investigou casos brilhantes mesmo, no sentido em que conseguiu provas muito concretas, sabes? Então, desses 2.600 casos, 309 delas tinham marcas físicas no corpo sobre a morte da vivência anterior. Uau. E ele escavava a informação de tal forma que há um desses meninos que ele conseguiu, pelas memórias do menino, encontrar o corpo do menino da vida passada e confirmar com a autópsia que o sinal que ele tinha, que se lembrava de ter levado um tiro, estava no corpo da vida passada. Incrível, ele conseguiu... magnífico. Sim. Que é mesmo incrível. E inclusive também agora começo a ver casos de crianças
que têm memórias. Ou seja, não sei se isto está a acontecer também. As crianças nascem e parece que têm um acesso à memória da vida passada mais direto do que, portanto, agora com o passar dos anos, do que havia há uns anos atrás. Ou seja, parece que a reencarnação está num nível mais consciente ou mais evoluído, ou com mais acesso a toda esta informação universal. Parece que todo o trabalho que a humanidade está a fazer de crescimento e evolução espiritual está-se a refletir nas crianças que estão a nascer. Sim, eu acho que também, além disso, é o facto de nós hoje podermos falar mais abertamente sobre estas questões, sabes? Ou seja, realmente pode haver mais crianças que tenham memórias, mas pela investigação dele, há muitas crianças que são até maltratadas pela família, com castigos corporais e físicos, para se calarem sobre estas memórias, porque a família não é crente, isto faz muita confusão e, sabes? Então, se calhar há muito abafar também de quando a criança começa a falar sobre outras vidas, coisas muito nítidas, e a família não aceita, não acredita, não, tanto faz com que a criança se cale sobre isso para não estar a contar essas histórias e não chega ao público. Porque não compreendem, não sabem lidar com isso, então é constrangedor que é melhor vamos fingir que não ouvimos. Não é como se fossem assim histórias de... Não é? Ou como se a criança fosse estranha, é isso é estranho. Eu acho que sonho que vai acontecer cada vez com mais frequência e com mais abertura, e acho que este processo do trabalho que tu estás a fazer, que fazemos, e muitas das pessoas que vêm aqui também ao podcast que estão a fazer com a humanidade, eu tenho uma fé e um sonho que vai abrir portas para que estes mundos, não é? O mundo da vida passada, o mundo do invisível, comece a ser tão natural para a pessoa que cada vez mais esses traumas se tornem atenuados em menor quantidade e a alma possa estar a viver aqui este propósito aqui na Terra com outra tranquilidade, não é? Porque para ser trauma, lá está. Tu estavas a dizer, a pessoa não tem que sentir que não pode lidar com isso numa escapatória, mas se nós tivermos acesso à informação, não acreditas que o que vai acontecer é que se eu vou ter acesso à informação, eu escuso ficar prisioneira dela? Sem dúvida, sim. Isso depois também há uma questão que é quanto é que tu estás disposta a libertar-te realmente da tua dor e da tua bagagem? Sabes que eu já tive clientes a que chegámos à conclusão, e não sou eu que enviese nesse sentido, sabes? A pessoa chega a essa conclusão de que não, isto é a minha dor. Isto é a minha dor, isto é a dor da minha família. Eu não sei quem sou sem esta dor. Ok. Claro. Vi ficar na sua zona de conforto. Também há essa, sabes? Lembrei-me de refletir sobre isso, porque às vezes há informação à disposição, a pessoa até faz terapia, até acha que, olha, ok, vamos lá explorar isto, mas depois, espera, eu não estou assim tão disposta a deixar isto. E porquê? Quais são os motivos que podem estar por trás? Eu acredito que seja essa ideia da redescoberta, sabes? De quem é que eu sou sem isto, não é? Quando voltei a diminuir a minha ansiedade social era, tá bem, então mas e agora? Então agora volto a gostar de estar com pessoas, então mas como é que é isto? Estava habituada agora a ler, sabes? Então mas e faz-se o quê? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou agora? Enquanto mãe, sabes? Quem é que eu sou? Então tu podes ir talvez a medo nesse sentido, sabes? Essa redescoberta de ti própria, isso pode meio que te deixar naquela zona que tu já conheces. Aqui é desconfortável, mas eu já conheço isto, sabes? Os sentimentos depressivos, eu já conheço isto. Eu daqui sei com o que é que posso contar. Ali está em aberto e não sei. Sim. E sair da zona de conforto, questões de identidade, ter-se reajustar a uma nova maneira de viver, ter medo de perder aquilo que já se tem como garantido, não é? É que crescer pode trazer transformação. E às vezes as pessoas têm muitos apegos e pensam, não sei se eu estou disposto a largar algumas coisas na vida. Sim, relacionamentos e tudo, não é? Há pessoas que fazem terapia e de repente, se calhar esta relação, eu não estou aqui pelos motivos certos, ou se calhar não me preenche assim tanto. Às vezes a vida muda mesmo e a pessoa tem que estar disposta a esse caminho de, ok, sabes, de filtrar, de me libertar daquilo que já não faz sentido. E tu dizias, não é? Tu, no teu trabalho como hipnoterapeuta, não é? Tu conduzes a pessoa a esse lugar onde está essa informação
e de alguma forma, estavas a dizer, tu não vais interferir. Como é que tu fazes quando te deparas com a situação? Como é que tu podes conduzir a pessoa a fazer essa escolha? Eu faço sempre processos muito aliados, não é, àquilo que a pessoa necessita. Quando fazemos estes processos que são regressivos, não é, eu deixo a linha do tempo em aberto e a pessoa vai lá atrás, eu depois gosto de fazer um trabalho simbólico com elas, de as levar ao hospital de luz, no mundo espiritual, e eu até digo, eu vou ficar em silêncio por uns momentos e eles é que vão cuidar de ti, sabes? Porque eu só guio, depois eles sabem lá. Às vezes há pessoas que até se reencontram com entes queridos aí nessa, né? Porque eles dão uma espreita dela lá. Há pessoas que recebem mensagens lá, ou seja, eu até fico em silêncio uns momentos. Há partes do meu processo em que eu deixo, sabes, que a pessoa possa receber algo, e às vezes é de si para si. Depois tem pessoas que me dizem, eu ouvi, tu és capaz, algo assim. Mas, oh Diana, isso fui eu que disse isto a mim própria. E eu, então, e quê? Claro. Mas se calhar não foi um guia, se calhar fui eu a mim própria. Está bem, boa. É o teu mais elevado a dizer-te isso, sabes? As pessoas às vezes também procuram muito essa... Sim. Então isso que eu vi, se eu imaginei aqui na minha cabeça, é porque tinha que... Como se tirassem o poder a si próprias, não é? De acesso à informação, de poderem também ter sabedoria, não é? Duvidam delas próprias. Tem que vir de fora, tem que vir de um mestre, tem que vir de um guia, tem que vir de um ancestral, não pode simplesmente vir de mim. Sim, não é? Exatamente, há muito essa falta de confiança, né? na nossa intuição, na nossa visão, e mesmo que em último caso, que é o que eu lhes digo, ok, vamos imaginar que tu não foste a memória de vida passada nenhuma, que a tua mente criou aí uma história de uma vida passada para tu sentires estas sensações e para te libertares disto. E quê? Sabes? Ou seja, se é o que te serve, se é o processo que tu fizeste para te servir. Exato, se o corpo está, mesmo que não seja aquela memória em particular, se o corpo dessa forma se está finalmente a expressar, sabes, a libertar, a pessoa está, enfim, chora, o que for que precise, e então no final de contas é sempre um processo que nos vai libertar de alguma forma. Diana, uma última questão, se tivesses que contar assim a história que mais te comoveu até hoje, o trabalho que fizeste, achas que consegues partilhar connosco? A história que mais me comoveu no trabalho que faço é comigo mesma. Pois, depois da tua história, pois agora... Olha, eu tive vai fazer 3 anos este ano, como o tempo passa, não é? Tive uma perda gestacional. E na altura, portanto, foi assim uma coisa surreal, eu sabia que tinha engravidado, portanto eu estava sempre com muito cuidado porque eu não queria ter um segundo filho. A história, sabes, aquela história a repetir-se. Não vou ter um segundo filho, impensável, mas no dia eu virei-me para o meu companheiro e eu disse, já fomos. Eu de certeza que engravidei hoje, e começo a chorar. Eu tinha aquela certeza em mim, sabes? Sim. Entretanto, o meu filho começa a ver uma bebé no quarto e a dizer, mãe, a bebé, ó bebé, olha a mãe. E eu, pronto. E sabes, o teu filho era pequenino. Era, sim. Ele tinha 2 aninhos e pouco, né? Mãe, olha a bebé, mãe. Pronto, fala muito pouco, não é? Nessa altura. Claro. Entretanto, eu tive um sonho, assim, uma coisa... Eu raramente tenho estes sonhos, mas tive um sonho muito nítido de alguém a dizer-me que, olha, este bebé vem com uma deficiência e vem assim, é uma deficiência física. Eu quando acordo pensei, pronto, eu vou fazer um teste, mas eu já não preciso de mais, não é? É tantas confirmações. Fiz o teste, estava grávida, chorei, que me fartei, chorei. Agarrei no carro, fui passear, sabes, aquela coisa toda. Entretanto, comecei a fazer um trabalho de aceitação desta alma, não é? Falei até com uma doula para me ajudar a integrar e aceitar esta alma, e depois de ter falado com a doula e tudo, esta alma não se desenvolve. Não é? Eu começo a perdê-la, escrevi-lhe cartas a dizer que ela podia vir, que não foi a melhor recepção que lhe podia ter feito, mas que sei que tínhamos coisas aqui para tratar, mas ela acabou por regressar para o mundo espiritual. Mas isto para te dizer que senti muito em investigar lá atrás, não é? Então coloquei-me na minha sala, não é? Sentadinha, lá vou eu com uma musiquinha de fundo que às vezes gosto, e lá vou eu aqui à biblioteca da mente olhar para isto. E eu vi-me noutra vivência claramente a maltratar tanto este ser como a mãe dela.
E sabes que é interessante porque eu senti mesmo durante aquele processo todo aquela raiva, sabes? Aquela raiva masculina, aquela coisa de... E eras um pronto, homem nessa vida. sim, aquela raiva, aquela coisa de ir atrás delas, sabes? E de lhes fazer mal, como se estas mulheres, tipo, isto é a minha posse, não é? Então não estão aqui, não estão em lado nenhum. E quando voltei a abrir os olhos, não é? Estou assim a olhar para a minha sala e penso, caramba, fogo. Eu percebi claramente que, primeiro, porque é que eu reagi assim, não é? Não quero, ia chorar, não quero, não é? Porque ia ter um reencontro com esta alma, não é? Que íamos ter aqui vários desafios. E também percebi claramente porque é que ela vem, não é? Ela, se calhar meio, ok, vamos lá ter este desafio aqui, agora vem como minha filha, e ela própria volta para o mundo espiritual, sabes? Como quem diz, pá. Se calhar todo esse processo que tu disseste das cartas, do trabalho de aceitação, foi o que vocês precisavam para curar. Um pedaço disso, mas para mim é como se ainda, ou a gente reencontra-se, sabes, noutra vida, mas há aqui, ainda vamos ter mesmo que passar por esse processo de carne com carne, sabes? O contacto humano, a conexão humana. Portanto, não sei se será nesta vida, mas possivelmente noutra terei que a reencontrar. Mas este foi um pedacinho, às vezes a gente não faz tudo de uma vez. Pois, exatamente. E também há pessoas que têm encontros com pessoas em vidas, não é? Várias vidas. Andamos aqui todas, se calhar a gente já se encontrou. Quem vem a seguir a mim, já me encontrei com ela também, se calhar noutras vidas, tanto. Eu acho que sim. Eu tenho a sensação de já nos encontrarmos. Olha, minha querida, foi muito, muito bonito ter-te aqui. Muito grata por partilhares com tanta amorosidade e tanta humildade e simplicidade, que é como se parece que é a coisa mais doce e mais suave do mundo, sabes? Assim, coisa... Grata. Porque nem sempre é um tema tão simples de entender e tu tornaste-o muito, muito belo. Agradeço-te do fundo do coração. Grata. Foi maravilhoso ter-te aqui, ainda mais assim neste ambiente. E senti-me em casa contigo. E acho que toda a gente vai sentir isso. Por isso, agradecemos-te do fundo do coração teres vindo aqui a Dalma na Terra e até muito breve.